estamos acompanhando o que está acontecendo lá em Curitiba, na Igreja Assembleia de Deus de Curitiba. Vocês sabem, a gente já vem falando sobre esse caso aqui há um tempo. Os nossos irmãos estão pleiteando, né, junto ao conselho, à mesa diretora, que, pelo amor de Deus, coloquem nessa AGO que está acontecendo hoje lá, essa cláusula de que haverá, que tenha uma eleição para que eles possam escolher o novo presidente, porque eles, pelo que a gente está acompanhando, já reprovaram o atual presidente, que é o pastor Gabi. E, cara, tá difícil, né? Tá difícil. Entrevistamos no início do mês uma situação triste que aconteceu também com o pastor de lá do Capão da Embuia. Tá aqui, o pastor Nilson De Petris. Vocês lembram disso? Foi uma entrevista muito forte, trouxe diversas informações pra gente. Mas agora está acontecendo a AGO e o pastor Nilson está lá na frente da igreja e vai conversar com a gente aqui ao vivo, vai entrar agora no nosso boletim. Pastor Nilson, obrigado por ter dedicado um tempinho para conversar com a gente. O que está acontecendo nesse momento na Assembleia de Deus em Curitiba? Você está em frente à igreja aí. Fala para a gente como é que está o clima nesse momento aí, pastor. Paz do Senhor Jesus e uma boa noite, Israel, e a todos que nos ouvem, né? Nós estamos aqui, né, embora foi feito aquela pauta, aquele requerimento, as assinaturas, tudo conforme está descrito ali no estatuto, no regulamento interno, e mesmo assim não foi pautado, né? Então, é lamentável que eles continuem pautando só aquilo que lhe apraz, só aquilo que interessa a eles. E o povo está todo saindo daqui revoltadíssimo, né? Houve um esquema nunca visto, sabe? Proibindo filmar, proibindo diversas coisas dentro da igreja, no pátio da igreja, seguranças, então, ônibus, pastores, pessoal aí que foi todo viabilizado por eles para estar cedo aqui, para que os demais membros não conseguissem entrar, aqueles que são contrários, né, ao pastor presidente. Então foi feita uma manobra aqui argilosa, Israel, para que tudo ficasse a favor do pastor presidente, sabe? Infelizmente, isso é muito triste. Pastor Nilson, só é operador do direito, e me explica como é que fica juridicamente agora essa situação em que aparentemente os irmãos conseguiram assinatura suficiente para que fosse colocado na pauta e o pastor presidente não quer acatar isso. Juridicamente, o que pode ser feito? Nós até entramos com um processo aí, só que o juízo ele solicitou algumas provas, ao qual foram agora pela parte da tarde concluso, e até o presente momento nós não temos uma decisão. Mas há uma possibilidade, Israel, de até anular essa AGO, tá? Ela é toda fraudulenta, do início ao fim, tá? Então, é triste isso, né? Desde da parte aqui estrutural e física, que foi uma ameaça aos membros, né? Membros sendo ameaçados, membros sendo coagidos dentro da igreja, fora da igreja. Então, tudo isso, o que ocorre agora, Israel, é que tudo foi feito assim como uma experiência, um laboratório, né? Agora, o que acontece? Nós temos todas as provas, né? Depoimentos de toda a articulação que antecedeu essa assembleia, sabe? Pastores reunindo os membros nas igrejas, pedindo para os membros, coagindo os membros a não assinar nada, indo a favor do pastor presidente, né? A gente sabe aí que houve até pagamentos aí, promessas para depois da assembleia, houve reuniões secretas com dirigentes. Então tudo isso, sabe, Ismael, vai ser apresentado no momento oportuno. Tudo as irregularidades que foram cometidas, que essa assembleia viesse a ocorrer. Então, essa assembleia, ela corre um risco de ser anulada essa AGO. Desde o edital de citação, que tem equívocos gravíssimos ali, sabe, nós vamos apresentar tudo no momento
oportuno, depoimentos, filmagens, reuniões, tudo isso vai ser apresentado. Só que agora nós vamos passar para a fase 2. Qual é a fase número 2? Nós vamos envolver até o Ministério Público, que são coisas gravíssimas que ocorreram, né, desde a propositura dessa GO até esse presente momento, né? Coisas de ordem pública, coisas que ferem o direito coletivo, o direito difuso. Então, tudo isso será apurado agora à luz da legislação. Tá? O senhor sabe o que foi discutido? O que foi pautado para essa GO? É alguma coisa relevante para o Ministério? Não, é relevante não, é sempre aquela mesma ladainha, né? 5 pontos ali que eles colocaram que tem previsão ali no estatuto, né? Questão de balanço patrimonial, né? As outras questões do conselho, orçamento para o próximo ano, né? Fechamento de caixa, mas tudo do jeito deles, né? E mais coisas. Então, eles fazem a leitura que nada pode ser pautado além do que está ali. Mas eles trazem um monte de assuntos que privilegiam eles de certa forma, né? Então, não há paridade de armas, né? Não há igualdade, não há a democracia, né? É terrível a ditadura que nós estamos vivendo em Curitiba, sabe? A autocracia que está sendo empregada em Curitiba. Mas eu creio que, em nome de Jesus, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lutar para que isso tenha um fim, para que isso se acabe. E nós precisamos mexer no sistema, precisamos mexer no estatuto. Não adianta tirar o motorista do ônibus, né? O ônibus vai continuar caminhando pelo mesmo lugar. Então tem que ter mudanças profundas no estatuto, no regulamento interno, para que as coisas venham se alinhar como devem estar alinhadas. Quando eu lhe chamei, o senhor estava do lado de fora da igreja. Houve alguma resistência com relação à sua entrada? Quando eu cheguei ali, Ismael, já não deixaram mais entrar, dizendo que não cabia mais ninguém, né? Então, essa foi a informação. Outra informação que a gente tem aqui também é que tem membros ali que foram desligados, tá? Então, a gente tem essa informação, já está devidamente documentado aqui que uns membros foram proibidos de entrar porque estavam desligados. Então, houve também essa perseguição aos membros do Capão da Embuia, sabe? Houve ali problemas para entrar, ou dificultar o acesso ao cadastro, então coisas dessa natureza, sabe? Houve toda essa dificuldade. Que a gente sabia, Pastor, né? A gente já sabia que eles não iam facilitar de forma alguma, em momento algum. aquela sua situação em relação ao seu desligamento da igreja foi concretizado ou o senhor conseguiu reverter? Não, aquela situação do meu desligamento, eu apresentei a defesa e até o presente momento eu não fui respondido, sabe? Então, se eu não fui respondido, né, eu obviamente que não estou, né, automaticamente, legalmente desligado. Mas eles desligaram, né? Você sabe que a tirania, a ditadura, como é que funciona. Então, eles fazem tudo de forma arbitrária, né? Então, para eles, eu estou desligado. E a gente vai ver isso a partir de agora na justiça, né? Mas aí eu também me pergunto, né? Até onde vale a pena? Até onde vale a pena voltar para uma denominação dessa, para um sistema desse, né? Até onde vale a pena? Vamos aí, estamos orando, pedindo a direção de Deus para que seja feita a vontade de Deus. Estamos conversando com o pastor Nilson De Petris, que foi desligado da igreja porque simplesmente estava fazendo o bem para a congregação. Inclusive, pastor, eu vi que depois que lhe removeram, houve uma inauguração, começaram a fazer reforma na igreja. Foi isso? Rapaz, veja bem, o meu pecado, eu fui desligado porque eu investi lá na igreja entre 20 a 30 mil dos dízimos e ofertas. Entretanto, foi investido mais de 100 mil. Isso aí eles não contam para ninguém, né? Com campanhas, arrecadações e almoço, né? Então, o que eles fizeram?
sobre o pretexto, né, o falso pretexto, que estava irregular, que, né, como todo mundo já conhece a história, enfim. Ou seja, eles alugaram um barracão 10 vezes pior que a igreja, não tem ventilação, não tem ar, as pessoas estão passando mal lá, um barracão preto lá, ou seja, não tem estacionamento, não tem alvará de funcionamento, tá tudo irregular, tá? Então, se fosse para sair de um lugar que estava irregular, mas tinha toda a comodidade, banheiro, estacionamento, ventilação, e mais um detalhe, né? Estão pagando aluguel, entendeu? Estão pagando aluguel desse barracão que também ninguém sabe qual é o valor. Então, saíram de um lugar para ir para um pior e pagar por isso ainda, né? É que o dinheiro dos membros e ofertantes, ele acaba virando festa, né? Para esse povo irresponsável, né? Para esse presidente, para esse vice-presidente, para essa diretoria que se tornaram pessoas irresponsáveis. Então, para eles é festa. O dinheiro do povo não sai do bolso dele, né? Então, tá nessa situação lá. E até hoje eu pedi para os membros ficarem lá, né? Vamos ver aí na situação, vamos ver posteriormente aí, porque a vontade é de quase todos. Há uma grande unanimidade, 85% dos irmãos saírem de lá e irem para outra denominação, porque segundo eles ninguém está suportando ficar por lá. Pastor, para a gente encerrar, só uma última pergunta. O senhor tem visto manifestações das pessoas que estão aí na igreja e não souberam que não foi pautado? Como que eles reagiram? Como que os irmãos da Assembleia de Deus de Curitiba reagiram? Eu não estou te escutando. Eu não te escutei. Tá ouvindo agora? Está ouvindo agora? Agora está ouvindo agora, pastor? Qual foi a reação dos irmãos da Assembleia de Deus de Curitiba aí na AGO ao saber que não foi pautado esse item que eles tanto queriam? Eles se manifestaram? Israel, se manifestaram, falaram, né, pediram, levaram mais alguns requerimentos por escrito, sabe? E nada disso. A decepção é total, é geral. Você vê os irmãos saindo agora decepcionados, né? Foi apontado ali o relatório de um número de membros que é inverídico, é irreal, mas hoje teve aí aproximadamente um pouco mais de 3 mil membros aí, uma grande parte reivindicando que foram calados, a defesa foi cerceada, sabe? Então é lamentável essa situação. Pastor Nilson De Petris, foi um prazer falar com o senhor, meu irmão. Quero lhe agradecer. Não sei se o senhor está conseguindo me ver aqui, está travada a sua tela para mim. Acho que alguém ligou para ele lá, né? Ele não sei se o pastor tá... Deus abençoe e vamos conversar muito a respeito aí, tá bom? Vamos sim, pastor. Tuas ordens. Um grande abraço. Outro. Até mais. Tchau. Gente, começamos com o pastor Nilson De Petris, que nesse momento está na frente da igreja Assembleia de Deus em Curitiba, e já peço desculpas a vocês que aguardavam o boletim, mas a gente teve que começar com esse assunto, né, já aqui a toque de caixa, porque a gente queria saber como que está lá na frente da igreja, e ele está lá nesse momento, o pastor Nilson, então a gente já começou nosso boletim trazendo ele, nosso enviado especial, né, do Fuxico Gospel lá na frente da IADC, pastor Nilson De Petris, que é advogado. Alguém comentou aqui, eu estava lendo alguns comentários, e as pessoas falaram assim, mas e agora? Como que o pastor vai sobreviver sem renda? Na verdade, ele é operador de direito, então acredito que isso não vai ser um problema para ele, né? O que é mais interessante também é o fato de que o pastor está travando uma luta pela própria igreja, porque depois do que aconteceu com ele, se você não sabe, eu vou só resumir para a gente dar início ao nosso boletim. Ele era pastor da igreja num bairro chamado Capão da Embuia, em Curitiba. E aí o que acontece? A igreja estava há 500 anos sem reforma, precisava muito de uma reforma, assim como boa parte das igrejas da Assembleia de Deus em Curitiba, e boa parte delas, inclusive, são de madeira. Portanto, algumas delas sofrem com infestação de cupim, sabe? Situações tristes. Até a gente teve acesso às imagens de como era essa igreja lá nesse bairro.
A igreja precisava de um banheiro, precisava de um espaço, precisava de uma reforma. Porém, como funciona o regime da Assembleia de Deus lá em Curitiba? Toda a arrecadação ela é recebida pela igreja, a igreja envia para a sede, e o pastor, se quiser fazer qualquer alteração, qualquer mudança estrutural, né, obviamente, ele precisa enviar um ofício para a igreja sede, pedir para a igreja sede autorizar e enviar o recurso para poder fazer então essa obra. Faz um orçamento, fala, preciso fazer um banheiro. Quanto é a reforma? Está aqui, leva o orçamento com dois ou três orçamentos para a igreja avaliar e decidir qual vai ser aprovado. O problema é que, segundo os pastores da igreja lá em Curitiba, esses orçamentos nunca são aprovados, esses ofícios nunca são respondidos, nunca são atendidos, os pastores vão lá 500 vezes, enfrentam uma fila, sabe, um chá de cadeira para poder conversar com alguém que possa, e nunca resolve. O que o pastor Nilson fez? Ele pegou, eu preciso fazer reforma, os irmãos precisam, os irmãos estão aqui, estão na igreja, estão contribuindo, e os irmãos contribuíram porque sabiam que era para a reforma. Eu vou fazer a reforma. Então ele juntou não só o dinheiro da igreja, mas também fez campanha, fez, salvo engano, costela para vender, fez uma série de situações lá com o pessoal da igreja para levantar recursos e reformar a igreja. E reformou. A igreja ficou joia. Joia. Quem foi que não gostou disso? O pastor Wagner Gabi. Ora. Né? Ele fala bem manso, bem pausado. Como é que pode pastor Nilson fazer um negócio desse sem a gente autorizar? Ele foi lá na igreja. Nunca tinha ido, mas foi no culto de domingo. A gente trouxe esse vídeo aqui. E, meus irmãos, eu estou aqui para dizer que o pastor, olha isso, sem avisar, sem nada, um culto de Santa Ceia, né? Eita, glória a Deus. Chegou o pastor Wagner Gabi, o presidente, para cear conosco, os irmãos pensaram. Olha que coisa maravilhosa. Teremos hoje uma visita ilustre, né? É tão lindo, né? Quando a congregação recebe no culto de Santa Ceia a presença do pastor presidente. Aleluia. Chegou o pastor presidente, né? A igreja recebe e tal. Meus irmãos, eu quero dizer que o pastor de vocês, ele está disciplinado. Desse jeito, irmão. Aí já começa aquela zoada, né? Porque os irmãos já não estão muito, né, gostando dele, né? Por causa de outras situações. Como é a história? Disciplinar o pastor na disciplina. Por quê? E, inclusive, chama o menino aqui. Aí chama o pastor fulano de tal. Aí o cabo foi lá. Empresário, bem sucedido, tá, não sei o quê. A partir de agora, o pastor de vocês é esse rapaz aqui. Por quê? Qual foi o pecado do pastor? Porque ele sabe que não pode usar o dinheiro para outra coisa. Ele usou o dinheiro para fazer essa reforma. Colocou um forro PVC, colocou aqui tal, cerâmica, fez um dinheiro que não podia. Olha, o dinheiro que é dos irmãos, dízimos e ofertas dos irmãos, e mais do que isso, né? Campanhas feitas pelo próprio pastor Nilson para levantar recursos por conta própria para poder reformar a igreja. Agora, eu defendi aqui, eu critiquei, meio que passei um certo pano em um determinado momento, nesse caso, para a igreja, porque regras são regras. Até alguém escreveu. Regras são regras. E eu concordo que regras são regras. Se a regra é todo o dinheiro vai para a sede e depois volta, cara, faz isso, né, irmão? Você faz isso, você resolve um monte de coisa. Né? Beleza. Agora, e quando esse pastor de uma congregação, uma localidade que precisa com urgência para evitar tragédias, para evitar acidentes, para evitar que um teto desabe, a gente está falando de uma estrutura de madeira. Quando esse pastor vai mandar 500 ofícios, quando esse pastor vai na porta da igreja 500 vezes, conversa com todo mundo que pode se conversar, pede, implora, bate na porta, não sei o que, tudo que tem que ser feito o cara faz 500 vezes e não recebe resposta. O que fazer? Ele está cometendo um crime? Não. Se ele não está cometendo um crime, se o que ele está fazendo é para o bem da denominação, ou para o bem da congregação, por que não fazê-lo? E aí eu dou apoio total ao que o pastor Nilson fez, cara. Entendo que regras são regras, mas eu também entendo que ele esgotou todas as possibilidades.
Sim ou não? Esgotou todas as possibilidades. Ele não usou o dinheiro para comprar um carro. O pastor está indo para a igreja com um Fiat 147. Não pode, irmão. Ele tem que andar com um carrinho melhor. Então eu vou comprar o carro para mim com o dinheiro do dízimo e oferta e depois eu resolvo com a igreja. Foi isso que ele fez? Não. O que ele fez foi usar o dinheiro da própria igreja para reformar a própria igreja. Aí o pastor foi lá e disse, não, a partir de agora ele não é mais pastor. Teve aquela confusão generalizada, os irmãos que amam o pastor Nilson fizeram toda aquela situação, que vocês devem ter visto o vídeo aqui, se não viram depois pesquisem aqui, vocês vão ver o vídeo no nosso canal. Confusão terrível, né? Grande confusão. E pronto, o pastor Nilson pediu a palavra, aquela coisa toda e terminou. Aí o pastor Nilson, obviamente, ficou chateado com o que aconteceu, né? Foi tentar resolver amigavelmente. E aí o que fizeram? Não, então a partir de agora, já que você está querendo criar motim, então a partir de agora, porque ele disse, né, que ele mandou um áudio, salvo engano, dizendo, pessoal, não se preocupem não, pastor Nilson, em janeiro, fevereiro, salvo engano, tem eleição, então na eleição a gente resolve. Na eleição a gente resolve, o pastor Nilson disse. Esse áudio chegou no Wagner Gabi, e o que o pastor Wagner Gabi fez? Bom, seguindo o que está na ata, o que a ata preconiza, a partir de agora, o pastor Nilson Gonçalves, Nilson Lepetris, está destituído do cargo de pastor e também da membresia da igreja. Não é mais membro, não é digno, olha que loucura, cara, não é digno de ser chamado membro da Assembleia de Deus de Curitiba. Por causa disso. Porque achou ruim essa forma, sabe, que o pastor Wagner Gabi utilizou para tirá-lo do cargo. Mas não é isso, né? Não é porque achou ruim. É porque, se você pega o camarada e diz, então a partir de agora, você não é mais membro da igreja, e o estatuto, infelizmente, parece-me que permite, né, esse tipo de situação arbitrária, ou não sei, vamos ver isso também depois. Se ele destitui o cara da posição de membro, o que o pastor Nilson não pode fazer? Não pode participar da AGO, que está acontecendo hoje, porque não é membro. Não pode opinar, não pode votar, porque não é membro. Não é que não é pastor, que não é membro. Mas mais do que isso, irmão, ele não pode concorrer ao cargo de presidente. Né? Porque, claro, ele se tornou uma liderança dentro da igreja. Entre os outros pastores, o pastor Nilson tem o apreço de muitos deles. Ele disse aqui na entrevista que não sonha com isso, que não quer isso, não vai mudar a rotação da terra para ele. Então, eu acredito que ele realmente não queria ser. Mas e se ele fosse aclamado presidente, né? Então, para evitar qualquer situação, qualquer concorrência, vamos fazer o seguinte, vamos torná-lo inelegível, né? Como é que a gente torna ele inelegível? A gente diz que ele, a partir de agora, nem membro da igreja mais é. Um pastor que serviu a igreja. Só que mais do que isso, um pastor que é advogado. Então, pegaram, no Nordeste a gente fala pegaram em fezes, eu vou usar o termo fezes, né? Quando mexeram com o pastor Nilson. E ele está lá agora na porta da igreja, não pode entrar, porque não é membro da igreja Assembleia de Deus mais, né? Está lá na porta, teve uma enorme dificuldade para outros membros entrarem, e aí eu vou avançar. Eu sei que o boletim é boletim, a gente está fazendo uma pauta, porque infelizmente é uma situação atípica, gente. Eu peço até desculpas a vocês, é uma situação que está acontecendo agora, né? A AGO está neste momento lá acontecendo, lá na Assembleia de Deus em Curitiba. O Gilberto escreveu aqui, o pastor Nilson, mesmo sendo advogado, foi inocente, só dizer que em janeiro tem eleição. Seria punido, né? É isso. Eu acredito que, eu não sei se é inocente, cara. É porque o clima tá tenso em Curitiba e não é de hoje, né? O clima tá tenso em Curitiba e não é de hoje, dentro da Assembleia de Deus. Muito. Tá acontecendo agora, sim, Sandra, nesse exato momento, né? O pastor Nilson acabou de falar com a gente da porta da igreja. Já são 10h30 da noite, os irmãos já estão lá. Você vê que tinha ônibus ali ainda. Eu conversei com um amigo que tá lá agora há pouco, ele ficou de mandar para mim um áudio, mas pediu, pelo amor de Jesus Cristo, por Santa Maria, Virgem Maria, Madalena, todo mundo se imaginar que o áudio dele fosse distorcido, acabou de mandar. Então daqui a pouquinho eu coloco um vídeo e vou editar esse vídeo, esse áudio, para a gente ouvir esse áudio dele, falando, né, o que ele está pensando, o que ele está vendo lá, do que está acontecendo, o clima está tenso. E eu vou ler esse documento aqui rapidinho, só um documento que foi enviado pelo próprio pastor Wagner Gabi, explicando por que ele não pautou isso. O que o povo quer? O povo quer que simplesmente bote na pauta, irmão.
uma nova eleição para a escolha do presidente. O povo quer uma nova eleição. E o presidente tem medo disso. Por que ele tem medo, né? Essa que é a pergunta que não quer calar. Por que ele tem medo da eleição? E o documento diz assim, lê só uma página aqui. Pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, no uso de suas atribuições estatutárias e com supedâneo do artigo 15, inciso único do regimento interno da IEADC, formula a presente resposta à notificação recebida nos seguintes termos. Comunica a decisão de indeferimento da pauta requerida. Ou seja, não vai ter isso, né? Vai ser indeferido. Com fundamento no artigo 24 a 27 do Estatuto da IEADC, entre outros dispositivos regimentais e estatutários aplicados à espécie, uma vez que as alegações são absolutamente infundadas, com nítido objetivo de denegrir a imagem, desqualificar a trajetória de fé e comprometimento do pastor e presidente da IEADC. Vale ressaltar uma jornada ministerial reconhecida nacional e internacionalmente nos âmbitos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bem como perante a comunidade que serve. Comprovada pelos títulos honorários, quer dizer absolutamente nada, porque título honorário quem dá são vereadores bajuladores, e os vereadores bajuladores vão, obviamente, dar 500 títulos, né, de cidadão honorário, porque querem um apreço e uma foto ao lado dele. Bem como perante a comunidade, comprovada pelos títulos honorários de cidadania e diversas condecorações recebidas na esfera municipal, estadual e federal. A2, informa a regular tramitação regimental da apreciação do pedido constante na notificação dos estritos termos do inciso único do artigo 15 do regimento interno. Enfim, gente, é isso. Moral da história, ele simplesmente indeferiu o pedido e não vai haver nova eleição. Não vai haver nova eleição na IEADC. Alguém aí está surpreso com essa decisão aí, não? Eu não estou surpreso em absolutamente nada, cara. Em absolutamente nada. Flávio coloca assim, ó, que vergonha, aí mancha a imagem do Evangelho do Brasil, mancha também a biografia dele, porque o pastor Wagner Gabi é um exímio comentarista da escola dominical, né, das revistas de escola dominical, pregou e ensinou em escola bíblica dominical no Brasil inteiro, tem uma biografia dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de fato, intocada, até o episódio da compra do apartamento, né? No resto do Brasil não se tinha críticas a ele. Mas lá na Assembleia de Deus em Curitiba, alguém perguntou por que o povo não sai. A informação que a gente tem é que a verdade é que mais de 10 mil pessoas, estima-se, já saíram da igreja, né? Assembleia de Deus, depois que ele se tornou presidente. Mais de 10 mil membros mudaram de denominação. Se isso for verdade, irmão, é uma perda absurda para a Assembleia de Deus. Quantos anos se leva para conquistar, né? Para ajudar a pregar o evangelho, não só pregar o evangelho, né? Para ganhar 10 mil almas. Para perder, nem para ganhar, irmão. Para ganhar 10 mil almas é muito tempo. Então, é isso, né? Muita gente já saiu, como o Paulo falou, né? Muita gente já saiu. Imagina isso, né? 10 mil pessoas, em média, sem ter perdido para outra denominação depois de tanto tempo de trabalho, de evangelismo e etc. Principalmente os mais ricos, né? O Paulo falou aqui. E é outro problema para a igreja, né, Paulo? Porque se saem os mais ricos, obviamente cai a arrecadação, né? Se cai a arrecadação, a igreja acaba ficando sem recurso. Então é isso. Vamos continuar acompanhando essa situação na Assembleia de Deus em Curitiba e torcer para que os irmãos possam ser ouvidos, né?